E a pergunta é a seguinte: os cristãos têm usufruído da liberdade cristã? Será que a gente tem usufruído, aproveitado da nossa liberdade cristã? Na realidade, será que a gente sabe que tipo de liberdade nós conseguimos em Cristo Jesus? Porque eu já percebi em algumas igrejas evangélicas que parecem que elas não conseguiram compreender o que foi que Jesus fez na cruz e elas ainda tentam se salvar ou elas pregam uma salvação que depende muito de regras. Se você obedecer determinadas regras, então você vai ser salvo. Se você não obedecer essas regras, você não vai ser salvo. Outra pergunta também: quais são os limites da liberdade de consciência? Até que ponto essa liberdade que eu adquiri em Cristo, a gente vai ver quais são elas, qual é o limite delas? Depois que eu sou cristão, eu posso fazer o que eu quiser? Agora eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, o que der na teia, eu não vou perder minha salvação, então vou viver minha vida do jeito que eu quero. Será que a Bíblia ensina isso também? Então, outra coisa, quando alguém exige que eu faça algo, e isso que é exigido não tem respaldo bíblico, eu devo ser constrangido a ter que fazer? Será que é correto isso ou não? A gente conhece algumas denominações que às vezes impõem algumas regras que, quando você vai conferir na Bíblia, você percebe que não tem fundamentação, aquilo que é exigido. E eles exigem aquilo como uma norma, que se você não fizer, você vai estar desagradando a Deus. A pergunta é: eu sou constrangido a ter que obedecer aquilo que está sendo pedido pelo líder daquela denominação ou não? Qual é a autoridade que me constrange a ter que viver segundo o que é dito? É a palavra do líder religioso ou é a palavra de Deus? Então isso a gente vai ver hoje, tá bom? O parágrafo 1º da Confissão de Fé vai dizer o seguinte, agora vocês vão ter que ter paciência. Diz assim: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos do direito do pecado. Olha só, serem libertos do direito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil. Olha só que interessante, nós não obedecemos a Deus pelo medo. E ele vai continuar dizendo: mas de amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei. O que ele quer dizer com crentes debaixo da lei? Antigo Testamento, antiga administração do pacto. E ele vai dizer: mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial, a que estavam sujeitos à igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus, do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Tá, deixa eu explicar tudo isso daqui. É o seguinte, quem veio na aula passada vai relembrar que nós estudamos sobre a lei. E nós separamos a lei em 3 partes. Seria a lei moral, a lei civil
e a lei cerimonial. O que isso quer dizer? Que nos estatutos que Moisés passou para o povo judeu, existia uma lei que era a lei moral, que ela está nos 10 mandamentos. É um resumo da lei moral. O que isso significa? Essa lei nunca foi revogada por Deus. Ela é válida, inclusive, para os nossos dias. Ou seja, ali está demonstrando os atributos de Deus, os atributos morais de Deus. Então, a mesma coisa que Deus exigiu na época que Moisés deu os 10 mandamentos, é o que ele exige hoje da igreja. Outra coisa, a lei civil era especificamente para a nação judaica. O comportamento civil, como lidar com os outros, as penalidades. Um exemplo, na lei civil judaica, se a pessoa era um construtor e ele construiu uma casa, e de repente acontecesse alguma coisa, e aquela casa desmoronasse e matasse alguém, a pessoa que construiu aquela casa ia pagar com a morte. Já pensou se essa lei fosse válida até hoje? Mas essa lei foi revogada com Cristo. Outra coisa, a lei cerimonial, a forma como era feito o culto no templo. Aí entra eles tinham que se lavar para poder entrar no lugar santo. O judeu tinha que passar, o sacerdote, por todo aquele aparato que ele fazia, aquela roupa que ele tinha, e todo aquele processo que ele fazia com sangue entrando. Tudo isso daí também foi abolido, porque era uma figura do que Cristo faria, ou uma própria figura do Cristo. Então, Cristo veio, foi abolido. Mas a lei moral não. E essa é a questão. A lei moral está válida até hoje. E entra também a outra questão. Essa liberdade, que nós não temos que obedecer certas coisas que a nação judaica obedecia. Por que não temos que obedecer? Mas até que ponto é esse nosso limite? Eu quero falar uma frase interessante de Lutero, quando ele foi ter que prestar contas sobre o que ele estava ensinando, e foi feito então um concílio ali, uma reunião, onde ele teria que se retratar sobre o que ele estava ensinando. A Igreja Católica Romana fez isso com ele. Então tinha ali bispos, e se eu não estou equivocado, acho que até o Papa, não sei se ele estava ali junto ou não, acho que não, estava só bispos, lordes e um monte de gente, e ele era um tribunal aquilo lá. Então, no final de tudo aquilo, olha só o que Lutero falou. Isso tem tudo a ver com essa questão da consciência e da liberdade cristã. Ele disse o seguinte, é uma frase bem emblemática dele, aproveitando que a gente está no mês da reforma, ele vai dizer o seguinte: a menos que vocês provem para mim, pela escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Agora, olha o que ele vai dizer. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. O que Lutero quis dizer quando ele disse que a minha consciência é cativa ou está cativa à palavra de Deus? Ele quis dizer o seguinte: eu sou livre, a minha consciência é livre. Livre para quê? Para obedecer e se submeter à palavra de Deus, e não a doutrinas de homens. É isso que ele quis dizer. Ele disse o seguinte: se o que vocês estão dizendo que é correto, se vocês me provarem pela palavra, pela Bíblia, então eu vou me retratar. Agora, se vocês não conseguirem provar que o que vocês estão falando é algo que está na Bíblia, que é exigida na lei de Deus, eu não vou me retratar, porque isso são mandamentos humanos. E com mandamentos humanos eu não sou obrigado a constranger a minha consciência a ter que obedecer. Irmãos, para a época isso era libertador. Por quê? Por causa da tradição, o que o Papa falava, ou o que a Igreja Católica falava por meio dos seus líderes, era lei. E as pessoas não tinham a Bíblia para poder consultar,
porque a Bíblia nem sequer podia ser traduzida na linguagem do povo, era em latim que eles tinham. Então as pessoas não conheciam. Então a consciência das pessoas eram constrangidas a ter que obedecer o que era falado, sem poder consultar na Bíblia se aquilo era um ensinamento bíblico ou não. Então, esse capítulo 20, o tema dele é da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Até onde eu sou livre? Até onde essa liberdade foi dada a mim, eu posso usufruir? E a minha liberdade de consciência, até que ponto ela é livre? É isso que nós vamos ver. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a liberdade cristã, da qual os crentes desfrutam, ela foi comprada por Cristo. Vamos ver? João, capítulo 8, versículo de número 36. Cristo, ele comprou a nossa liberdade cristã. Nós não somos mais escravos da lei. É isso que ele está querendo dizer. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. O que fala? Quem encontrar pode ler. Depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante essa frase. Se o Filho vos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Então a questão é, o que é essa liberdade que o Filho, no caso Cristo, nos dá? Porque a liberdade hoje em dia ela é usada de uma forma muito genérica, né? Eu posso, se eu quiser, eu posso colocar qualquer tipo de pensamento dentro dessa categoria liberdade. Alguém pode dizer assim, não, eu sou livre para matar, eu mato quem eu quiser. Eu sou livre para desobedecer a lei do meu país. O que Jesus quis dizer quando ele disse que nós seríamos livres e o que significa essa liberdade cristã? O parágrafo 1º nos explicou mais ou menos sobre isso. E uma das coisas que ele diz é que nós somos libertos da culpa do pecado. Olha só Colossenses, o capítulo 1, do versículo 13 e o versículo 14, onde vai falar sobre essa libertação da culpa e do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado e da culpa que o pecado trazia sobre nós. O que diz? Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Nós não podemos, aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram libertos pelo Filho, eles não podem mais ser condenados pelo pecado. Nós somos livres da culpa do pecado. A partir do momento, vocês lembram, olha como que uma coisa está conectada com a outra. Vocês lembram quando nós falamos da justificação? Justificação é quando uma pessoa é declarada justa. Não houve nenhuma mudança interior na pessoa. Ela continua sendo um pecador, na sua prática e na sua essência. Mas ela não recebe mais a condenação que o pecado traria sobre a vida dela. Ela é declarada justa. A regeneração, sim, vai ter uma transformação interior. Mas a justificação, não. Deus simplesmente declara aquela pessoa justa. Ou seja, ela não pode mais ser condenada. Ela não deve mais no tribunal celestial. A liberdade que nós adquirimos em Cristo tem a ver com isso. Nós fomos libertos da culpa do pecado. E qual que é a condenação que o pecado traz? A morte. No caso, a morte eterna. Nós não podemos mais ser condenados eternamente, aqueles que foram declarados justos por Deus. Também, que outro tipo de liberdade? O que significa essa liberdade? É uma libertação da ira condenatória de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha que vai dar certo. 1 Tessalonicenses 1,10, o que fala? Libertação da ira. Uhum. Jesus nos livra do quê? Da ira
Qual seria essa ira vindoura? É muito claro aí. Paulo está se referindo a quê quando fala sobre a ira vindoura? O juízo final, a condenação eterna. Então, em Cristo Jesus, nós fomos libertos dessa condenação da ira vindoura. Todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles estão debaixo da ira de Deus. Não são filhos. O 28, onde está o 28? Esse aí, é. Agora vai ficar melhor. Melhor de bom. Amém. Irmãos, o Nard merece uma oferta, hein? Aqui nós damos conta. Tem espaço para ele aí? Ai. Bom, isso aqui foi o que a gente leu. A gente já leu a explicação. Já leu João. E bênção. Vamos lá. Então, nós lemos 1 Tessalonicenses 1,10. Então, a libertação da ira condenatória de Deus por Cristo Jesus. Também a libertação da maldição da lei moral e do jugo da lei cerimonial. Atos capítulo 15. Olha só. É o versículo 1, depois o versículo 5, o 10 e o 11. Então, a gente não vai ler do 1 até o 11 não, tá? São só esses versículos que estão ali. O que diz? Sim. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. 5. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Olha só que interessante, irmãos. Se você for perceber na leitura que nós fizemos aqui do primeiro parágrafo, onde fala que nós fomos libertos e nós não estamos mais debaixo da lei, isso significa que a lei, inclusive a lei moral e o jugo da lei cerimonial, nós não estamos mais debaixo dessa lei no sentido condenatório. Lembra que eu falei sobre a lei moral que ela vigora até hoje? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós obedecemos a lei moral de Deus, não matarás, não adulterarás, isso daí, eu não obedeço isso para adquirir a salvação. Eu já fui liberto da condenação da lei. Eu obedeço por quê? Porque isso expressa a vontade de Deus, a vontade moral de Deus. E como eu nasci de novo, e o Espírito Santo habita em mim, e ele transformou o meu coração de pedra em um coração de carne, ou seja, em um coração que agora é vivo para as coisas de Deus, o próprio Espírito Santo vai me incentivar a amar a lei moral de Deus, e eu vou obedecer com prazer. Não por obrigação no sentido condenatório, que se eu errar em algum ponto eu vou ser condenado por Deus. Não é isso. Só explicando aqui. Então, por que a gente fala tanto na questão de ter um bom testemunho e essas coisas? É porque quem nasceu de novo, ele vai expressar isso na vida dele. É o fruto de arrependimento que a Bíblia fala. Isso algo natural. Quem nasceu de novo, ele vai viver segundo a lei moral de Deus. Mas não como uma obrigação para ser salvo. E sim como gratidão em querer agradar a Deus. Você vai ter prazer em obedecer à lei moral. E também sobre o jugo da lei cerimonial. Você viu o que foi lido aí?
que alguns judeus que haviam aceitado a Cristo como Messias, eles falavam o seguinte: para ser salvo, tem que se circuncidar. O que significa isso? Só a morte de Cristo na cruz não é o suficiente. É o principal. Cristo morreu na cruz, isso é o principal, você seguir a Cristo, mas precisa de algo mais além da cruz. Quando alguém coloca esse algo mais, irmãos, isso daí já é legalismo. Para a salvação, você não precisa de nada além da sua fé em Cristo Jesus. Você crê em Cristo, você crê na obra dele, ponto. Isso é receber a salvação. Só os eleitos vão conseguir chegar nesse estágio de fé verdadeira salvífica. Não a fé ilusória que muitos têm, mas a fé verdadeira salvífica. A prova dela é que você vai perseverar até o fim. Agora, eu não faço isso para adquirir a salvação, porque eu não estou mais debaixo dessa lei. Cristo me libertou. Ele já obedeceu essa lei para que a obediência dele fosse imputada a mim, como se eu tivesse obedecido. Deus, quando ele olha para mim, ele vê Cristo em mim. Está vendo a diferença do que é o cristianismo para as outras religiões? Nas outras religiões é assim: faça para você merecer. Não é assim? Faça. Eu lembro, eu gostava muito de assistir aqueles filmes, já vou passar a oportunidade, irmão Nelson. Eu gostava de assistir aqueles filmes onde tem lá Hércules, que é da mitologia grega, né? Ele não tinha que fazer coisas para poder adquirir algum benefício da divindade. Ou se você olhar para todas as religiões que existem, as pessoas têm que fazer algo para conseguir adquirir algum benefício da divindade. O cristianismo é o contrário. No cristianismo, a própria divindade já fez algo para que a gente consiga adquirir a salvação. Não tem nada que você possa fazer que vai agregar, que vai somar na sua salvação. Não. A única coisa que exige hoje a religião cristã é que nós temos que crescer a cada dia mais em semelhança a Cristo. Que no caso é a vida disciplinada de obediência a Ele. Mas isso não tem nada a ver com a salvação. Isso é o fruto da salvação. Fala, irmão Nelson. Sim. Isso. Boa. Verdade. Aham. Sim. A honestidade. Sim. Isso. Sim, sim, sim. Sim. Claro. Perfeito. Verdade. Muito bom ter lembrado isso. Sim. 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 Aham. Sim. Perfeito. Eu vou refinar mais a sua linguagem. A culpa da condenação foi retirada, mas o senso de culpa em ter desobedecido a Deus permanece. Consciência. Sim. Sim. Esse é o projeto de Deus. A salvação, irmãos, já foi garantida. Para os que realmente se converteram e são novas criaturas, não se perde isso. Não tem como você desnascer. Você nasceu uma nova criatura, já foi selado. Não tem como tirar isso. Mas a disciplina de Deus para os pecados temporais, a disciplina temporal, isso ainda existe. Se eu peco contra Deus, eu vou ser disciplinado por Deus. Isso não significa que eu perdi minha salvação. É isso que se confunde muito no cristianismo. O cristianismo legalista é que ele é o seguinte: você aceitou a Cristo como Salvador? Pronto, sou salvo. Mas existe um montão de regras que eu tenho que cumprir para eu conseguir manter essa salvação.
Se eu não cumprir essas regrinhas, eu vou perder a minha salvação. Mas você lembra o que a gente já viu sobre a perseverança dos santos, sobre o que é realmente o nascer de novo? São coisas que não tem como se perder. A Bíblia, a linguagem da Bíblia é muito clara nisso. Porque foi algo que Deus já projetou desde a eternidade, irmãos. Deus ia salvar alguém que depois iria se perder de novo? Primeiro, a salvação ia depender da pessoa. Mas a Bíblia diz que a salvação depende do próprio Deus. Então, se depende dele, Deus não erra. Ele não vai fazer uma coisa que ele vai errar. Então, se ele é quem salva e ele que mantém a salvação, então todo o investimento está nele. A nossa vida aqui é uma consequência de coisas que já foram decididas lá na eternidade. Claro que nós somos responsáveis por nossas atitudes, mas nós agimos segundo coisas que já foram decididas. Essa é a diferença do cristianismo para as outras religiões. Nas outras religiões, faça para você merecer. Você pode ver, irmãos, qualquer religião que você olhar, ele tem que fazer para merecer. Ele tem que fazer para atingir, como que eu vou dizer a palavra? Para ter algum benefício da divindade. É como se fosse uma troca. Não é assim? Eu faço e eu mereço. Então a divindade é obrigada a ter que me favorecer em alguma coisa. O cristianismo não é assim. O cristianismo reformado, autêntico, bíblico, ele não é assim. Nós entendemos o quê? Deus já fez. A minha vida agora é uma vida de gratidão a Ele. É isso. Então nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, nem da lei moral e nem do jugo da lei cerimonial. A lei moral existe, mas eu não sou mais condenado por ela. Quando eu falo condenado, a condenação é eterna, tá? Vamos lá. Libertação deste mundo ímpio, nós fomos libertos dele também. Que diz aí Gálatas 1, 3? O que diz aí que nós fomos o quê? Desse mundo perverso? Tirados. O que é desarraigar? Você pega uma planta assim, puxa da raiz, arranca ela daquele lugar. Nós somos tirados da condenação deste mundo perverso. Olha só, libertação do cativeiro de Satanás, Atos 26, 18. O que fala? Estou indo meio rápido, porque a gente gastou bastante tempo na... O que diz? Para lhes abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Irmãos, nós não somos mais escravos de Satanás. Satanás, quando ele convenceu Eva e Adão para pecarem, os dois se autoimpuseram debaixo da servidão de Satanás, do pecado. A partir do momento que nós fomos libertos por Cristo, nós agora somos livres do cativeiro de Satanás. O que isso significa? Antes, eu não conseguia não pecar, tanto em pensamento quanto em atitude. Agora, eu posso não pecar, porque o Espírito Santo age em nosso coração. Eu não sou mais escravo de Satanás. Então, quando eu peco agora, eu peco porque eu quis pecar. Não que antes eu não quisesse, mas eles estavam numa condição pior ainda. Era escravo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando nós pecamos porque nós quisemos pecar. Não que eles não quiseram pecar também. Mas a gente tem agora a ajuda do Espírito Santo. Nós não somos mais escravos de Satanás. Também, libertação do domínio do pecado. Olha só, Romanos 6, 14 e 22. Isso já tem a ver com o que eu disse agora, né?
O pecado não tem mais domínio sobre nós. Somos novas criaturas, fomos libertos do domínio do pecado. O que fala? Aham. Sim. Vinte e dois. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Vocês estão entendendo? Irmãos, nós não somos mais escravos do pecado. É por isso que eu sempre falo, estou enfatizando. Uma pessoa que nasceu de novo, que ela se converteu, não é normal e natural que ela continue na sua vida de pecado. O pecado na vida dela é um acidente. Acidente não é uma coisa que acontece todo dia com a mesma pessoa. Entendeu o que quer dizer? Foi um acidente. Não deveria ter acontecido. Não é como uma pessoa que vive naquela prática. Então, uma pessoa que diz que se converteu, mas ela vive uma vida pecaminosa, a gente pode duvidar muito sobre se realmente aquela pessoa é uma nova criatura. Porque não é normal. Nós não somos mais dominados pelo pecado, fomos libertos dele. Também, nós recebemos a libertação do domínio da morte. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 56 e o 57, o que diz? (56) 57 também? Então, o que fala aí? Qual que é a força do pecado? Do domínio do pecado? Quem que era? A lei. Por que a lei? Deus não vai baixar o seu nível de exigência. O homem pecou, a mulher pecou, tudo bem. Mas o que eu exijo de vocês é santidade completa. Então, eu vou expor a minha vontade, a lei. O ser humano, com a sua natureza pecaminosa, tinha condições de obedecer essa lei sem transgredir nenhum item? Não. Só Adão e Eva tinham essa condição. Mas pecaram. Então tá, se a lei, ela exige que eu obedeça 100%, mas a minha natureza pecaminosa, eu não vou conseguir porque eu desejo e amo o pecado, então a lei acaba me servindo como o quê? Algo que me condena, que me escraviza. A lei é boa, a culpa não é da lei, a culpa é nossa, do nosso natureza pecaminosa, pastor. A função da lei é revelar o pecado, revelar a nossa natureza pecaminosa e revelar o pecado em nós, né? E a nossa incapacidade de guardar, né? De vencer o pecado por nós mesmos, né? Se a lei tivesse o intuito de salvar, Deus não precisaria dar os sacrifícios. O sacrifício já demonstra que o ser humano não tem condições de obedecer à lei completa e ele precisa de algo que... Qual é a palavra agora em português? Ele precisa de algo que o salve da lei. Vamos colocar nesse sentido aí. Não sei se a expressão correta é essa, mas ele precisa de um complemento porque a lei não tem o poder de salvar. Por causa de culpa da lei? Não. Culpa do próprio homem, mulher, da sua natureza pecaminosa. Já lemos lá o domínio da morte. Então a gente estava debaixo do jugo da morte. E a morte, o poder dela era a própria lei. Mas nós fomos libertos disso em Cristo Jesus. Olha só, a liberdade cristã, ela possibilita aos crentes. O que ela possibilita? Ter livre acesso a Deus por meio de Cristo. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 e 22. Por causa dessa liberdade que nós adquirimos, nós temos agora livre acesso a Deus, algo que antigamente não existia. O que diz aí? Aham.
Olha só. Nós podemos entrar na presença de Deus sem medo. Adão e Eva, quando pecaram, qual foi a primeira atitude que eles fizeram quando Deus apareceu? Se esconderam. Medo. Medo da punição. Nós não precisamos ter medo da punição. Quando eu digo punição, aí não estou me referindo à disciplina de Deus. Eu estou me referindo à condenação. Agora nós temos acesso livre a Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Depois da nossa conversão, somos filhos de Deus. É diferente. Da mesma forma que uma pessoa tem livre acesso ao seu pai, à sua mãe, nós temos livre acesso a Deus. Por quê? Porque pertencemos à sua família. É diferente, irmãos. Então, nós não podemos servir a Deus por medo de condenação, se eu não obedecer a Deus do jeitinho que Ele quer. Se a gente tem essa mentalidade, a gente está pecando. O cristianismo não é isso. Eu obedeço a Deus e eu tenho acesso a Ele porque Ele me ama. Vocês acham que Deus ama menos você? Tipo assim, nessa semana, espiritualmente, eu estou muito bem, jejuei e fiz todos os meus devocionais, não pequei, pelo menos nenhum tipo de pecado consciente, Deus está me amando mais. E, de repente, eu peco. Significa que Deus vai estar me amando menos? O amor de Deus não depende da minha eficácia na obediência à sua lei. O amor de Deus depende dele próprio. Como a Bíblia diz, o amor de Deus é um amor imerecido. Ele nos ama simplesmente porque ele decidiu nos amar. E não vai ser maior ou menor o amor dele, dependendo da sua condição de obediência ou não. Claro, você pode desagradar e entristecer Deus e o Espírito Santo, pecando. Mas não significa que o amor dele vai diminuir ou aumentar. O amor dele é eterno, é pleno, é máximo. E quando Deus nos disciplina, é justamente porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele simplesmente nos abandonaria no pecado. Mas como Ele nos ama, então Ele nos disciplina para que a gente aprenda a ser a cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo. Desfrutar mais plenamente da comunhão do Espírito de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 18, o que fala? Já pensou? O que ele está dizendo aí? Na administração antiga, as pessoas viam como que um véu, viam por figuras. Eles não desfrutavam plenamente da comunhão. Os eleitos, sim. Mas eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós desfrutamos plenamente dessa comunhão com o Espírito, porque tudo que tinha que ser revelado foi. E o Espírito foi dado em abundância. Naquela época, Deus contava nos dedos quem seria cheio do Espírito Santo para agir. Sansão, Moisés. Hoje não. Todos desfrutam de forma plena essa comunhão com o Espírito. Também, capítulo 3, parágrafo 3. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. O que significa isso? A liberdade cristã responsabiliza os crentes. Não é porque eu sou livre que eu faço o que eu quero. Como que ela nos responsabiliza? A não cometer pecados ou tolerar concupiscência, são os desejos incontrolados, né? Da nossa natureza pecaminosa. Sob pretexto de tal liberdade. Romanos capítulo 6, o versículo 15 ao 18, o que diz?
Até o 18, né? Você percebeu que a gente sempre é servo de alguma coisa? Quem está debaixo do pecado, servo, escravo do pecado. Quem foi liberto por Cristo, nós somos libertos escravos, você é que pode usar esse termo, mas agora da justiça. A nossa liberdade não é aquela liberdade libertária, que eu faço o que eu quero. Isso. Um exemplo, você considera o Brasil como um país que você é livre? Sim, né? Mas você pode fazer o que você quiser. Ser livre não significa não existir leis. Compreende o que eu estou querendo dizer? Nós somos libertos não sob o pretexto de pecar. A nossa liberdade é justamente sobre, nós estamos libertos do pecado e da condenação, mas nós somos escravos de Cristo. Entenderam a diferença? A servir ao Senhor em santidade e justiça. 1 Pedro 2, 15, 16. O que diz? Não podemos usar a liberdade como pretexto do quê? Malícia. Mas como servos de Deus. Vamos passar bem rapidinho, tá? Eu ainda tenho 6 minutos, sair mais cedo hoje. Visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza, ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que, por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, porém, podem de justiça ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. O que significa? A minha liberdade não exclui a hierarquia que Deus estabeleceu na criação. Vamos ver isso aqui agora. Olha só. A liberdade cristã e o poder legítimo. A liberdade cristã não pode ser usada como pretexto para oposição a qualquer poder legítimo, tanto civil quanto eclesiástico, religioso. Vamos ver? Hebreus capítulo 13, versículo 17, o que diz? Obedecei aos vossos dias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quem são esses guias que está sendo falado aí? No contexto, são os pastores. Obedecei a vossos pastores. É um problema que a gente vive hoje, né? Hoje existe um individualismo em que parece que o pastor não passa de um empregado da igreja e como eu dou meu dízimo, eu pago o salário dele, então, na realidade, ele que tem que me servir. Irmãos, Deus instituiu líderes justamente para guiar a igreja. E nós temos que nos submeter a esses líderes a partir do momento em que eles estão submetidos à palavra. Se eles saírem de debaixo da autoridade da palavra e quiserem fazer coisas que não convêm, nós não somos mais obrigados a obedecê-los. Mas enquanto o que eles falam, eles estiverem sendo guiados pela palavra, nós temos a obrigação de obedecer. O que fala 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao 17?
Tá bom, Pedrinho, até aí tá bom, para aproveitar o tempo. Então, o que está falando aí, 1 Pedro 2,13? Tem que obedecer não somente à liderança eclesiástica, mas à liderança civil. Se continua a leitura aí, vai falar que porque eles são ministros de Deus. Então, irmãos, por que Deus instituiu polícia, esse tipo de liderança? Porque senão seria impossível viver, por causa da natureza pecaminosa. Então, é uma forma de Deus preservar a humanidade, condenando o que pratica o mal e elogiando o que pratica o bem. Também o uso da liberdade cristã e o exercício legítimo do poder devem visar a harmonia e o bem-estar de todos. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio, e sim o do... Ou seja, essa liberdade não me dá o direito de prejudicar o meu irmão, minha irmã. Antes, ao contrário, amai o próximo como a ti. Ou seja, eu me preocupo com o meu próximo e procuro o seu bem-estar como se eu estivesse procurando o meu próprio bem-estar, com a mesma intensidade e interesse. Os desvios de opinião e prática que constituem os princípios cristãos e prejudicam a igreja são passíveis de censuras eclesiásticas. Aqui vai falar sobre a disciplina. Mateus 18, 17, o que fala? Aqui está falando da disciplina eclesiástica. A minha liberdade não significa que eu não possa ser repreendido ou que eu não possa ser disciplinado pela igreja, pelo conjunto. E, infelizmente, hoje, por causa do individualismo, a cultura propaga isso, as pessoas não aceitam mais viver coletivamente. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém pode falar nada. E se alguém falar alguma coisa, eu vou lá no fórum e processo a pessoa. Não é assim que a cultura está ensinando hoje? Mas a Bíblia nunca tratou dessa forma. Ela sempre valorizou o coletivo. O que isso significa? Existe um padrão. Se você sair desse padrão, eu não estou dizendo que você perdeu sua salvação, mas eu estou dizendo que você é digno de repreensão. E Deus autoriza a igreja e a liderança da igreja a julgar esses casos. É bíblico, irmão. Não é perseguição, não é nada disso. É bíblico. Só Deus é Senhor da consciência. E Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que, em qualquer coisa, sejam contrárias à sua palavra, ou que, em matéria de fé ou de culto, sejam fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. E requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. Aqui fala em relação ao culto e fé, ela tem que ter base bíblica. A consciência está livre das doutrinas e mandamentos que, em qualquer coisa, sejam contrárias à palavra de Deus, ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Atos 4:19 e 5:29. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesses dois casos, eles estavam sendo julgados pelos judeus. E os judeus estavam exigindo deles coisas que a própria palavra condenava. E qual foi a resposta nos dois casos? Convém mais obedecer a Deus que aos homens. O que isso significa? Você não precisa ser constrangido a obedecer algo que não é bíblico. Se alguém exigir que você faça algo como doutrina, e isso não tem respaldo bíblico, você não tem obrigação nenhuma em ter que obedecer, ou ser constrangido a obedecer. Geralmente, a característica de uma seita é a seguinte: o líder daquela seita, ele exige que você obedeça coisas que ele acha que é correto. É um pensamento dele. O cristianismo, nós temos uma regra de fé,
E essa regra está na palavra de Deus. É por isso que o pastor, quando vai orientar, aconselhar ou até disciplinar ou pregar, ele vai se basear na palavra. Ele vai tentar te convencer que o que ele está falando é bíblico. E aí você é uma pessoa inteligente, Deus te deu inteligência, você vai analisar e ver se o que ele está falando é bíblico mesmo ou não. Mas essa é a função. Por que isso? Nossa consciência só pode ser cativa, lembra que o Martinho Lutero falou? A palavra. Não podemos ser cativos a outra coisa. Isso aqui foi tudo que a gente viu, já para terminar, e Gálatas 5:1 é o versículo que a gente vai ler. Tá bom? Deus abençoe.